Olá, queridos irmãos. Meu nome é Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras e eu estou aqui mais uma vez para alertar o povo que espera, almeja, busca um relacionamento íntimo com o Pai Eterno, com o Criador dos céus e da terra. Que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Hoje, mais uma vez, eu quero estar tratando a respeito do ponto dízimo. Só que hoje eu quero falar a respeito da lei levítica, da lei de Moisés e da lei na qual nós vivemos atualmente, a dispensação a qual nós pertencemos. Será que o dízimo se inclui na dispensação da graça? Será que nós temos, mediante a palavra, mediante os ensinamentos das Escrituras, nós temos por obrigação, ou ordenança, ou mandamento, ou por vontade própria, nós somos obrigados, ou nós temos que fazer qualquer oferta dentro dos templos, nós temos que devolver 10% para Deus? Será que isso realmente existe? Será que isso tem alguma base nas Escrituras? Vamos ler? Eu separei 2 textos a princípio, e um é em Hebreus, basicamente no capítulo 7, mas eu quero ler também o versículo 19 e 20 do capítulo 6. E aí, a partir daí eu vou ler alguns trechos do capítulo 7 de Hebreus. E também uma parte de Efésios no capítulo 2. Ok? Então, vamos começar e vamos ver se faz parte da nossa época, faz parte do período da graça, as dízimas, ou o dízimo. Pois bem, em Hebreus, no capítulo 6, eu não vou ler ele todo, tá, para não tomar muito tempo, mas eu vou pegar o verso 19 e 20 para a gente ter uma ideia do que está falando no capítulo 7. Diz assim, Hebreus 6, no verso 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí no capítulo 7 fala assim, a partir do verso 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de todos os despojos. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho do Altíssimo, permanece sacerdote perpetuamente. Então o Melquisedeque aqui, ele está dando uma conotação de eternidade ao Filho do Pai, ao nosso Salvador. Ele está demonstrando, dando um exemplo de sumo sacerdote. E dessa ordem, ou desse segmento, virá, aqui no texto, né, já veio o nosso Salvador, o nosso Messias. E o verso 4 diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Então o verso 5 ele é muito importante, tá? Ele está dizendo assim, ora,
os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei. Não são todos os levitas, são apenas aqueles que trabalhavam no tabernáculo. Eles tinham o direito de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Aí no verso 6 diz: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Está falando aqui de Melquisedeque, que não tinha nada a ver com um levita, mas que recebeu os dízimos de Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica vive. Verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aqui está dizendo que a tribo de Levi não existia, né? Porque ainda era o tempo de Abraão, depois que veio Isaac, depois Jacó e depois as 12 tribos. Aí no verso 11, eu vou até ler a epígrafe, o título, né, do texto que diz: o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. E aí o verso 11 diz: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Está dizendo que se a lei levítica fosse suficiente para nos levar à graça, não haveria necessidade de que outro sacerdote fosse levantado. Quem? O nosso Salvador. Porém, diz assim no verso 12: pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. Queridos, aqui diz que quando se há mudança no sacerdócio ou no tipo de sacerdócio, muda-se a lei. A lei foi mudada, porque houve mudança no sacerdócio. Ok? Mudou do sacerdócio levítico, por descendência de Arão, para o sacerdócio eterno. Da ordem de Melquisedeque veio o nosso Salvador. O verso 13 diz: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor e Salvador procedeu da tribo de Judá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. No texto de Hebreus eu vou ficar por aqui, eu quero só explicar um pouco a respeito disso. Diz que, no verso 14, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo pela qual Moisés nunca falou a respeito de receber ofertas, dízimos ou sacrifício, ou não existia sacerdotes da tribo de Judá. E se nós hoje temos a nossa vida baseada no Salvador, no Messias, ele é o nosso sacerdote, ele é da tribo de Melquisedeque, da tribo da descendência, ou da ordem de Melquisedeque, perdão. E não há motivos para que ele recolha qualquer tipo de
de dízimas ou dízimo. Ele fez todo o sacrifício dele de uma vez por todas. E não consta que nenhum sacerdote da tribo de Judá esteja agindo da mesma maneira que os levitas eram ordenados na época deles. Então, é completamente absurdo que nós venhamos ser obrigados, impelidos a prestar conta do nosso ordenado, do nosso salário, de devolver ou dar na mão de um pastor, de uma igreja, de qualquer denominação, um valor do qual nós recebemos, porque não consta em lugar algum das Escrituras. Agora vamos ler, para a gente confirmar isso, Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 15. Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram pagãos, gentios, por nascimento.